Bem-vindos ao Start Trabalhista, ao vivo ou gravado, esse programa semanal que a gente traz temas relevantes para a advocacia prática. E hoje eu vou trazer uma outra ação. A gente já falou aqui de rescisão indireta, já instruiu a audiência junto, já falou sobre ansiedade na audiência, como lidar com isso. E dessa vez a gente vai trazer outra ação, assim como a rescisão indireta, também absurdamente rentável e absurdamente comum para a advocacia do trabalho, que é a reversão de justa causa. Ah, Lindman, quero aprender mais. Né? Além dos programas semanais, vocês têm o Trabalhista Raiz, que vocês aprofundam tudo isso. Mas aqui a gente traz temas que vão ajudar vocês. A gente vai trazer uma visão prática, uma visão financeira, uma visão humana e uma visão organizacional do escritório para esse tipo de ação e como a gente lida com o cliente em cada demanda e como isso encaixa ali no projeto da atividade diária de vocês, da rotina de vocês. Quer aprender mais sobre rotina também? Vocês têm acesso ao estágio trabalhista, só pedir que a gente envie o link e aí vocês vão conhecer o plano de negócio, o plano de estrutura de um escritório, do início ao fim, né, desde a etapa do marketing até a etapa de satisfação e entrega do resultado ao cliente. Ah, mas eu quero já tenho isso organizado, eu quero aprender, né, apenas as atividades, o dia a dia, algumas atividades específicas, atribuições específicas, como cálculo do trabalho, como ação trabalhista, como reversão de justa causa, como fazer uma audiência de acordo. Trabalhista raiz, vocês têm tudo lá, tá? Para atuar na prática da advocacia do trabalho em qualquer fase. Em relação ao start, vocês têm o modelo de negócio e o escritório trabalhista, tá bom? Então, vamos lá, reversão de justa causa. Feita a introdução, a reversão de justa causa, gente, em relação ao lado humano e captação desse cliente, ela é uma das ações mais tranquilas. Por quê? Porque este cliente, esta pessoa, ele já sofreu o maior dano que poderia sofrer. Ele recebeu a maior punição que poderia receber dentro de um contrato de emprego. Em detrimento disso, ele não tem outra saída, exceto, obviamente, aceitar. Ele entra no âmbito de luta ou fuga. Ou ele aceita essa justa causa, ou ele luta para reverter ela. E muitas dessas pessoas vão escolher lutar, vão escolher procurar um advogado e você vai estar numa posição altamente confortável. Por quê? Porque essa é uma demanda de alto retorno financeiro, já que todas as verbas que essa pessoa tinha direito de receber ficaram retidas. Então ele tem FGTS retido, ele não tem os 40%, ele não tem seguro-desemprego, ele não tem aviso prévio, ou seja, todas essas verbas não foram pagas e vão resultar lá no final, né, na base daquilo que tu vai cobrar sobre os teus honorários. Então tu tem o valor integral ali para receber da demanda de todas as verbas e essa pessoa já está no pior cenário. Ou seja, tudo que tu pode entregar para ela é uma melhora de cenário. E isso é altamente confortável para o advogado. Porque a partir do momento que ela chega até vocês com uma justa causa, o trabalho de vocês é reverter, é tirar ela do pior cenário para um cenário melhor. E vocês vão ver aqui durante esse episódio que é um trabalho muito tranquilo. Então, a gente vai abordar aqui, por exemplo, a gente já diz a você que essa é uma causa de alto valor, porque por conta dessas questões, tá? E por muitas vezes pode ter ali uma dispensa discriminatória, né? Vou trazer um caso aqui que houve uma dispensa discriminatória nesse momento da justa causa, e muitas vezes a justa causa é mal utilizada, tá? Na prática, na vida real, às vezes o empregador ele tem direito de aplicar uma justa causa, mas por muitas vezes ele deixa de aplicar e lá na frente se arrepende. Por conta disso, ele acaba querendo aplicar uma justa causa em outro momento em que ela não era cabível. Então, existem muitas circunstâncias que fazem com que vocês vão sim reverter uma justa causa, ainda que aquele cliente em outro momento tenha cometido faltas graves. Porque a justa causa, para ser caracterizada, exige a imediaticidade. Exige que aquela falta seja proporcional ao que foi praticado pelo empregado. E com isso eu não posso resgatar uma outra situação que houve um perdão tácito. Então, por muitas vezes, o empregador, ele dar o perdão tácito ao empregado, acaba fazendo com que ele se arrependa e lá na frente ele não vai poder aplicar essa justa causa, permitindo assim que vocês
tenha uma reversão. Tá? Então, ele tinha atribuição, ele poderia sim dispensar por justa causa em outro momento, mas não fez. E aí vocês vão reverter em diversas circunstâncias essa justa causa. Tem uma outra questão, é a complexidade baixa. Por que é uma complexidade baixa? Apesar de parecer algo muito difícil, né? Ah, vamos reverter uma justa causa. Deve ser algo complexo. Pelo contrário, porque o ônus probante, o ônus probatório desta questão é da outra parte. O ônus probatório é da reclamada em relação à falta grave praticada, em relação à adequação da justa causa à situação disposta. Então, quando a gente fala de justa causa, a gente também está falando de uma demanda que primordialmente tem uma complexidade baixa de instrução diante do ônus probatório investido, a parte reclamada. Isso vem lá, né, quando vocês estudam com a gente aí no Trabalhista Raiz, ou até mesmo tem um curso gratuito aqui no YouTube sobre as bases do direito do trabalho, tem a ver com o princípio da continuidade da relação de emprego e outras questões. Tá? Então, em relação àquele cliente, também é um risco baixo para ele. Por quê? Porque na pior das hipóteses, se ele perder, ele vai se manter na mesma situação em que ele se encontra. Então, quando a gente está falando de atender uma reversão de justa causa, a gente está falando de uma pessoa que muito provavelmente vai estar em um estado de hipossuficiência, porque a justa causa não entrega, inclusive, uma rescisão adequada para a pessoa estar, e é uma justa causa, vamos dizer, é um momento de rescisão inesperado, né? Eu imagino que a pessoa não estava esperando receber aquela justa causa. Então, a gente está falando de uma pessoa que, na pior das hipóteses, se for confirmada a justa causa, ela permanece ali. E, dentre outras coisas, ainda há uma chance de acordo muito alta. Né? Por quê? Porque está tentando reverter uma justa causa ali, e se aquela pessoa acredita que pode ser que seja mantida a justa causa, ela ainda tem a chance, por exemplo, de liberar o seguro, de liberar o FGTS, fazer um acordo com pagamento mais baixo, que faz com que a empresa diminua o ônus de ter essa reversão lá na frente, e ela faz um acordo com uma pretensão mais baixa se esse empregado aceita isso, ou se não, se ele não aceita, né, a gente consegue reverter, vai reverter, ainda assim tem uma chance de acordo alto, porque a gente evita os riscos do processo lá na frente. Tá? Aí entra outra coisa que eu tenho que salientar para vocês. Muitas vezes vocês não invadem essa atribuição de reverter uma justa causa porque não é uma causa ganha. Porque a pessoa já recebeu ali uma punição grave e que, de qualquer forma, existiu uma falta. Então, por muitas vezes, a justa causa ela é aplicada em um momento que sim, existiu uma falta. Mas aquela falta não é proporcional à justa causa. Mas por ter existido a falta, por haver uma confissão desse cliente, muitos de vocês ficam temerários sobre a reversão. Porque você pensa, ah, ele está confessando que fez aquilo. Ok, mas isso não é suficiente para a justa causa se manter. É necessário que haja uma proporcionalidade entre a punição adequada e aquilo que ele fez. Então, ele faltou 3 dias. Isso é suficiente para justa causa? Olha, óbvio que não. É necessário uma advertência, é necessário uma suspeição. Existem outras modalidades de punição que são válidas e mais proporcionais àquela circunstância. Então, por muitas vezes, vocês têm receio porque não é uma causa estritamente ganha ou porque tem uma confissão. Mas como eu estou mostrando para vocês, é uma causa altamente rentável, tá? Então, assim, outro ponto, as melhores causas não são as causas ganhas. Esquece. Se está pensando em pegar demandas que dêem retorno financeiro melhor, essas demandas com certeza não serão as demandas em que a causa é ganha. Tá? Existem sim causas ganhas com rentabilidade muito alta, a exemplo de morte-causa, né, e pensão, nesses vieses, em que a prova documental é muito forte. Porém, a regra é que a gente tenha uma inversão de valor, de proporção. Então é inversamente proporcional. Se a causa não é ganha, é inversamente proporcional o ganho dela. Né? A gente tem que fazer essa análise. Tá? Então, mas eu não quero perder tempo com o processo, Lima, que não vai lá na frente me devolver. Olha, quando a gente está falando, por exemplo, do estágio trabalhista, que é o curso aí do plano de negócio, a gente mostra que, de acordo com uma quantidade de processos, não vai ter o resultado 100% de todos os seus processos. Então, não existe alguém que tem uma carta de processos que ganhou 100% dos processos. Só que quando a gente tem uma continuidade no trabalho, de forma sólida, de forma organizada, é próprio que a gente tenha resultados numa média. Tá? Então, a gente trabalha para sempre ficar subindo a média de resultados positivos dos nossos processos,
E você sim vai ter momentos em que não vai ter o retorno financeiro de determinados processos, seja porque venceu e não satisfez, né, que isso também conta como um resultado negativo, vamos colocar assim, tá? Porque a gente busca a satisfação e não apenas uma sentença validando a nossa posição jurídica. Então, quando a gente trabalha nessas circunstâncias, a gente tem que entender que é a quantidade, é a continuidade, né? Se está um percentual baixo de vitória e satisfação, eu preciso mexer em alguma coisa. Mas se a gente tem um percentual bom, o ideal, né? O que muitas pessoas deixam de estar com, porque lá na frente talvez eu não vá satisfazer, porque eu ouvi falar que a pessoa não tem dinheiro, porque eu ouvi falar que ela vai fechar a empresa, né? Existem diversas circunstâncias nesse sentido que vocês não podem ficar temerários de entrar com a demanda por ela não ser ganha, por não ter certeza de satisfação. Porque, em continuidade, isso é um investimento. E como a gente mostrou aqui, essa é uma causa de alto valor. Porque existem muitos valores retidos. Né? A gente pode ter aí FGTS de longos períodos retidos. Então, a gente está falando de uma demanda que vale a pena o investimento. E em continuidade, que vocês não vão trabalhar só com um processo na vida de vocês, né? Esse retorno vai voltar proporcionalmente. Tá? Esses processos que não foram satisfeitos vão ser compensados por todos os outros que vocês estão investindo o trabalho. Tá? Então, existem essas proporções. E aí vamos entrar na parte prática, para vocês avaliarem como é tranquilo. As teses em relação à reversão de justa causa, elas são muito poucas, tá? Por quê? Tu vai alegar ausência de proporcionalidade, então, tu vai mencionar, olha, há uma ausência de proporcionalidade na punição aplicada e a falta cometida pelo empregado, né? Ou ausência de protocolo de advertências anteriores. Olha, ele recebeu uma punição grave, pode sim a justa causa ser aplicada em um único ato, por ele ser gravoso o suficiente, mas como regra geral, a pessoa não sai de 0 a 100, né? E a gente precisa de outra. E aí a pessoa pune ela por uma recorrência de outros momentos que ela não puniu, ela não advertiu, chegou atrasado, faltou, ela não deixou de aplicar as punições correspondentes, e aí aquela falta não é suficiente para gerar uma justa causa. Às vezes também está ausente a prova da falta grave. E como a gente mostrou, o ônus é deles. Eles têm que mostrar. Não dá para aplicar, olha, está dispensado por justa causa, tu sabe qual é o motivo e vai para a tua casa. Isso acontece muito. É necessário que haja a prova dessa justa causa, de que realmente aconteceu. E também a imediaticidade, que não é imediato. Mas, se a pessoa soube, constatou a história e perdoou, ela não pode lá na frente querer aplicar uma justa causa em decorrência de fato anterior, né? A gente não pode retroagir. Então, acontece muito da pessoa ter a justa causa aplicada em um momento futuro que faltou a imediaticidade. Então, nossas teses são ausência de imediaticidade, ausência de prova de falta grave, ausência de protocolo de advertência que escalou até aquela falta grave ocorrer, ausência de proporcionalidade. Tá? Então, a pessoa, às vezes, pode ter cometido uma falta, mas se não há proporcionalidade, a justa causa não pode ser mantida. E aí tu vai pedir a reversão. A gente teve um caso de justa causa de uma pessoa que é uma pessoa com síndrome de Down. Então ela praticou uma falta porque ela pegou um objeto de um colega, pegou um fone de ouvido de um colega. Mas no dia seguinte, devolveu um fone novo, de igual valor, alegando, olha, estava quebrado o teu, pediu desculpa. Né? Por quê? Porque ela pegou sem maldade ali, no outro dia devolveu um novo e pediu desculpa porque foi orientada pela pessoa responsável por ela que aquilo estava errado e nunca tinha acontecido nada naquele sentido. Né? Ela já tinha tido outros comportamentos inadequados, mas todos eles diferentes daquele, que eram característicos da ausência de maldade, ausência de malícia. Né? Uma pessoa ali que tem dificuldades com certas regras sociais. Normal, é próprio da condição dela. E ela recebeu uma falta, uma punição de justa causa, nesse sentido, de algo que não houve dano material, de algo que claramente não é desproporcional. Mas houve uma falta, mas desproporcional, inclusive deixando de levar em consideração a circunstância relacionada a ela. Então, também ali estava embutido parte de uma discriminação, né?
parte de uma falta de trato em relação, olha, a gente não está tratando com uma pessoa livre de uma condição. Há uma diferença. Era uma empresa muito grande que claramente, porque por obrigação de ter que ter um percentual de pessoas com deficiência, que são PCD, para poder se enquadrar ali na regra, acaba contratando algumas pessoas, mas não se preocupa de fato, né? A qualquer momento que puder eliminar essa pessoa dali. Às vezes, se a empresa puder eliminar a pessoa, qualquer pessoa ela faz, né? Não quer lidar com as pessoas. E aí, por essa ausência de vontade de cumprir uma boa relação, de aplicar as punições adequadas, proporcionais, né? A pessoa só quer realmente se livrar daquela pessoa, a gente acabou revertendo uma justa causa e também conseguindo aí comprovar que a pessoa foi dispensada de forma discriminatória. Inclusive não ganhou em primeiro grau, ganhou em segundo grau, né? A totalidade dessa reversão. Mas qual é a nossa tese? São essas que a gente falou para vocês. A ausência de proporcionalidade. Houve inclusive a confissão da falta cometida, mas foi desproporcional a punição aplicada. E, obviamente, que não estava ileso de preconceito aquela dispensa, aquele momento que quis se aproveitar de um momento que foi, confesso, uma falta, que tem uma falta, para se livrar de uma pessoa, vamos dizer, da forma mais barata possível, que é aplicando uma justa causa. Então, aqui a gente teve esse trabalho, vocês percebem, parece uma demanda altamente complexa, altamente diferencial, mas a gente só precisava ter o lado humano de analisar individualmente aquele caso e olhar para aquela pessoa e perceber que aquilo ali está longe de ser uma falta grave que justifique uma justa causa que vá ser mantida, né? E a ausência ali de empatia, de um trabalho adequado, fez com que fosse lido pelo jurídico daquela empresa uma justa causa com um momento até de se aproveitar para se livrar desse funcionário, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado e dificilmente as pessoas têm todo esse cuidado, às vezes tem cuidado até demais, tá? E, infelizmente, tem pessoas que, olha, era o momento de aplicar uma justa causa, a gente tem que ser um bom advogado para orientar essas pessoas a aproveitarem esses momentos, para que lá na frente ela não se arrependa e tenha que ficar com um funcionário que realmente não merecia estar ali e poderia ser dispensado da melhor forma, tá? Então, justa causa, acho que é isso. Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar. A estrutura da justa causa é muito tranquila também, assim como a gente falou sobre a estrutura da rescisão indireta, a estrutura da reversão de justa causa é apontar exatamente essas teses. Olha, aconteceu isso, foi aplicada a justa causa, há uma ausência de proporcionalidade, que era a reforma e a reversão da justa causa para dispensa motivada. Pronto. Tá? É uma demanda tranquila, é uma demanda altamente rentável, é uma demanda que vocês podem acolher e esse cliente ele também tem uma facilidade muito grande de estar convertido porque ele já está no pior cenário. Então, tudo que vocês vão entregar para ele é uma melhora, tá bom? Então, ele tem essa perspectiva. É uma ação muito boa, a gente trouxe esse tema, porque é uma ação que aparentemente pelo nome parece complexa, mas não é. É uma ação muito tranquila, é uma ação que vocês podem trabalhar e devem trabalhar com tranquilidade continuamente. Fechado? Um grande abraço, até o próximo episódio.